Então, pessoal, hoje vamos conversar um pouquinho, né, sobre o seminário presencial que vai ocorrer no dia 2 de agosto, tá? Às 14 horas, no polo de abrangência que vocês estão matriculados, tá? A ideia é conversar aqui um pouquinho, trazer alguns pontos, né, do seminário, para ajudar aí vocês a entenderem bem como é ah, o desdobramento aí dessa atividade, tá? E dar algumas dicas ali para vocês iniciarem aí este trabalho, né? O objetivo desse seminário não é trazer uma resposta única, certa para situações, mas exercitar mesmo esse olhar de gestão, né? Que vocês ou vão fazer ou já fazem, né? Dentro aí da profissão de vocês, tá? O tema ele é muito relevante, ele é um tema prático, tá? Os desafios éticos e econômicos, né, na implementação de políticas públicas em um hospital municipal, né? Então, aqui vocês estarão no papel de gestor de um hospital municipal, e vão ter ali as situações, né, para responder esse estudo de caso. Então, o seminário, ele é o estudo de caso, né? A gente vai falar aqui, vai ter as situações, e dentro dessas situações vocês estarão ali trazendo ideias, formas de solucionar, né? Toda essa parte de diminuir, acabar, né, com os efeitos negativos que aquele cenário pode estar trazendo. Então, o estudo de caso é exatamente isso. É trazer soluções, né? Trazer pontos ali para resolver a situação, o conflito, né? Dentro daquele cenário que é colocado para vocês, ok? Então, vamos ao nosso contexto, né? Ao nosso estudo de caso propriamente dito, né? Lembrando que quando vocês vão estar desenvolvendo estudo de caso, a gente sempre vai ter um contexto, tá? Sempre vai ter um desafio, um problema, um conflito para ser resolvido, tá? E é sempre importante vocês identificarem todos os elementos para conseguir trabalhar com o estudo de caso. Aqui a gente tem informações, é o contexto, né? Onde que esses desafios estão se desenvolvendo. Então, você está assumindo o papel de gestor hospitalar em um hospital municipal de médio porte, numa cidade que começou a implementar aí, né, políticas públicas voltadas para a área de saúde. Essas políticas visam melhorar o acesso aos serviços de saúde, mas também põem desafios éticos e econômicos significativos para o gestor hospitalar, para, né, toda a organização dentro da gestão hospitalar, né? E aí a gente entra com os desafios. E é aqui que vocês vão trazer a solução. A gente tem três grandes desafios que estão conectados, né, interligados. Normalmente, em estudos de caso, os desafios, problemas, conflitos vão estar interligados, porque eles fazem parte ali de uma situação geral, né? Uma situação mãe, podemos dizer assim. E daí a gente vai ter os desafios para estar respondendo, né? Suas soluções ali e ações que vocês estarão fazendo para resolver, nesse caso aqui, o desafio, a problemática, enfim, né? Que está sendo apresentado no estudo de caso. Então, o aumento da demanda por serviços é o primeiro, tá? A implementação de políticas públicas, né, está resultando aí no aumento da procura por serviços de saúde, tá? Essa é a situação que você tem que responder. Como gerenciar eficientemente o aumento da demanda sem comprometer a qualidade dos serviços, tá? A gente tem uma implementação de uma política pública que está aumentando a procura por serviços de saúde, né? Que tipo de política pública que pode trazer esse aumento? Políticas de conscientização é uma das principais, tá? Então, ele está aumentando a demanda. Essa política pública está trazendo, né, os moradores, os indivíduos ali daquela cidade para para o hospital demandar serviços. Então, políticas de conscientização são as principais que podem acontecer, né, junto com a comunidade ou em instituições como escolas, tá? Você vai gerenciar este aumento da demanda sem comprometer a qualidade, tá? A ideia aqui, né, é os processos e fluxos vocês podem, né, estar trabalhando, tá?
tem várias linhas que vocês podem seguir, tá? Uma delas, né, e não é para usar somente essa linha, né, não ela somente, né, na íntegra, né. A gente está tendo aí um aumento na demanda do serviço, né. Então eu estou tendo mais pessoas ali, né, entrando no hospital e precisando de serviços. E eu tenho uma equipe que está atendendo essas pessoas. Então, os processos de atendimento, eles estão, eles são eficientes? A pessoa realmente é um processo que flui? É o tipo de situação ali que vocês podem pensar ali, uma linha de raciocínio que vocês podem desenvolver para ajudar ali a responder esse primeiro desafio, tá? Mas claro, tem outros tipos também de, eh, de ações que podem ser tomadas, né? Mas a ideia é vocês pensarem, pensem em processos, em fluxos, vocês vão estar gerando um aumento de demanda sem comprometer qualidade, né? E pensando também que vocês não têm nada aqui destacado, vocês terão ali, eu vou ter um orçamento extra para estar trabalhando com essa demanda. Não temos nada aqui. Então, a gente sempre considera, né? Quando a gente não tem indicação, o orçamento, você vai ter um orçamento maior para trabalhar com esse aumento da demanda de serviços. Não temos nada, até porque o segundo desafio é a restrição orçamentária. Então, nada está indicando aqui que esse aumento de demanda por serviços vai ser acompanhado por um aumento de investimentos. Então, trazer as soluções ali para gerenciar com o menor custo possível, né? As restrições orçamentárias, a gente já tem o nosso segundo desafio aqui, né? Mostrando que não dá para gastar muito resolvendo o primeiro desafio, né? Aqui, o hospital está operando em um orçamento limitado e as políticas públicas não foram acompanhadas com um aumento proporcional nos recursos financeiros, né? A gente já sabe, ó, tem política pública, né? A gente está com política pública que visa melhorar o acesso ao serviço de saúde, que teve a sua eh, teve a sua efetividade. Por quê? Porque aumentou a demanda de serviços. A população está indo ao hospital. As políticas públicas aí que está visando várias coisas, né? Inclusive medicina preventiva, né? Mas eu tenho restrição orçamentária, porque essa demanda aumentou, eu estou ainda com orçamento limitado, tá? Políticas públicas não foram acompanhadas de aumento proporcional de recursos financeiros. Que estratégias podem ser adotadas? As perguntas que você vai precisar responder. Podem ser adotadas para otimizar o uso dos recursos existentes e manter a eficiência operacional, tá? Então, aqui tem que pensar em eficiência e parte financeira, né? É a ideia, né, que você vai precisar gerir a escassez de recursos que você tem, tá? Dentro desse seu hospital municipal de médio porte estratégico. Então, você tem os recursos financeiros que são escassos, você vai ter que trazer estratégias para otimizar o uso desses recursos que você já tem, né? Porque a ideia é manter a eficiência, tá? Então, você pode pensar em várias linhas também, raciocínio. Uma delas, né? ah, Eficiência, na gestão de suprimentos, né? Suprimentos tanto na questão daqueles que estão ligados diretamente ao atendimento, ou até mesmo outros tipos de suprimento que não está ligado ao atendimento, mas está ligado ao funcionamento, né? Ou questão de até mesmo pensando aqui em restrição orçamentária, né? Qual que é a primeira coisa que você faz na sua casa quando você está com uma restrição orçamentária, né? Pense também pelo intuitivo, né? Quando você está na sua casa com restrição orçamentária, o que que você faz? Primeira coisa, você começa a economizar, claro. E o que que você faz, né? Você começa a cortar gastos supérfluos, evitar alguns comportamentos. Então, essa pode ser uma linha de raciocínio que dá para seguir com a questão da restrição orçamentária, tá? Quando a gente fala em restrição orçamentária para empresas, ela não é tão diferente, ela tem proporções diferentes. Mas a gente pode partir do pensamento que uma restrição
orçamentário individual, né? Porque nós já, né, infelizmente todos nós acabamos vivendo com restrições orçamentárias, né? Dentro da empresa a gente tem outros, outros departamentos e outros custos envolvidos na situação, né? A gente pode partir desse pensamento, restrição orçamentária. O que que eu faço quando começa a ter restrição orçamentária? Faço tal coisa. Então, eu posso aplicar de que forma dentro dessa minha situação aqui, dentro desse meu cenário, né? É um ponto de partida, não é a resposta completa. É um ponto de partida aí para vocês pensarem. Mas pensem em eficiência, em estar gerindo ali de forma ativa, né? O seu recurso, tá? Aí nós temos o terceiro grande desafio, tá? Que é ética na distribuição de recursos, tá? E outra coisa, gente, restrição orçamentária. Você tem que ter estratégias ali para otimizar os recursos e tudo mais, né? De forma operacional. Só voltando um pouquinho aqui no 2. Pedir mais recursos não é uma estratégia, né? Importante. Tem que lidar com o que tem. Ética na distribuição de recursos, tá? A alta demanda e os recursos limitados levantam dilemas éticos na distribuição efetiva dos serviços, tá? Acionar as decisões éticas na alocação de recursos e garantir a igualdade do acesso aos serviços. Este é o desafio, né, mais complexo aqui e sensível, tá? Porque qual que é a ideia aqui, né? O que está acontecendo? Eu estou com uma alta demanda e os recursos são limitados, né? Então, a gente teve a situação, aumentou a demanda. A gente não teve aumento de desdobrou ali uma restrição orçamentária, né? A gente teve que otimizar. Só que eu ainda preciso, né, nessa situação, de uma distribuição equitativa dos serviços. O que quer dizer uma distribuição equitativa, né? Porque igualdade e equidade são diferentes, né? Então, uma distribuição equitativa é que cada um, tá, consiga ter o que precisa. Isso que garante a igualdade no acesso, tá? Então, a distribuição equitativa vai dar a cada um o que precisa, tá? Ter igualdade no acesso aos serviços, tá? É, quais as decisões éticas na alocação de recursos para garantir essa igualdade no acesso? Quer dizer, essa igualdade no acesso vai fazer com que todos sejam ali, né, tratados da mesma forma, né? Essa resposta aqui, né, ela precisa trazer alguns critérios que vão estar também muito mais aliados à área operacional, né, ou seja, médica, dentro do nosso hospital. Lembrando, hospital público, né? Então, este hospital ali, aí ele vai ter ali um grande fluxo de pessoas e você vai ter que criar, né, uma forma, a ideia aqui é você trazer pontos que possam ajudar a trazer essa igualdade no acesso aos serviços, né? Então, pensem quando vocês vão dentro, vão ali, né, quem não trabalha ainda na área, né, eu acredito que os que já trabalham até têm uma ideia um pouco mais ampla, né, e muito mais completa nessa distribuição de recursos, mas pensem quando vocês vão a um hospital, quando vocês vão a um atendimento público. Existem formas, existem situações, existem processos, protocolos que fazem com que todos tenham uma igualdade no acesso do serviço? Pensem que isso tem ou não tem. Nem sempre eles podem funcionar de uma forma 100%. Sim. Então, também isso de vocês. Isso é um grande ponto no desenvolvimento de atividades como estudos de caso. Partam também da parte ali da experiência de vocês, né? Aliado ao conteúdo que vocês estão estudando, com o material que está sendo disponibilizado. Então, vocês têm ferramentas ali teóricas agora, mas pensem também na experiência de vocês. Não só, como a gente está falando em gestão hospitalar e tudo mais, né? Estamos falando nessa área médica, todos nós precisamos, em algum momento, algum tipo de serviço de saúde. Então, nós também somos, a gente faz parte desse
desse demandante aqui do serviço, né? Então, agora a gente está atuando como gestor, mas a gente também tem do demandante. Somos o demandante, né? Então, tente trazer também para ajudar vocês a fazer esse pensamento de estratégias e tudo mais. Pense também na experiência individual de vocês. E essa experiência individual, aliem, tentem alinhar junto com o que vocês aprenderam, com o que vocês estão estudando, com os textos que vocês estão lendo, né, para ajudar a, a, a desdobrar ali, né, neste caso, nosso seminário, né, presencial, que é o estudo de caso prático, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, vou deixar também, né, vou compartilhar o vídeo com vocês, e aí vocês podem mandar, né, no próprio post ali do vídeo, a, as perguntas e tudo mais, né? Aí, para fechar, vamos falar um pouco aqui das orientações finais, tá? Então, aqui a ideia. Desenvolva uma apresentação com recurso audiovisual, destacando o contexto do hospital e os desafios éticos e econômicos enfrentados e a estratégia adotada. Então, aqui, primeiro vamos falar do limite de apresentação. São 7 minutos, tá? Então, é uma apresentação bem rápida, gente. É rápida. Então, não precisa vocês pensarem ali numa situação, eu preciso trazer referências, da onde eu peguei essa ideia, da onde eu não peguei. Não, é uma apresentação rápida, é uma aplicação muito prática. O estudo de caso é uma aplicação muito prática. Então, a ideia, né, é trazer algo dinâmico, né? São 3 situações, 7 minutos. Às vezes a gente pensa que é muito tempo, mas não é, tá? Você tem que trazer ali, como as situações não são longas, vão pegar ali muito da apresentação de vocês, eu dou como dica vocês falarem, ó, vamos falar da situação 1. Qual é a situação 1? Aumento da demanda de serviços. Falem a apresentação, vocês vão levar segundos ali, mas ele fica já contextualizado. A outra equipe já falou. Aí, mas você está ali fazendo a sua apresentação, tá? Então, vocês vão trazer ali desafios éticos e econômicos enfrentados, né? Que é as nossas perguntas ali, toda a contextualização, os resultados, que basicamente é a resposta de vocês, tá? Eu preciso achar somente uma resposta para cada uma dos nossos desafios? Não, de forma alguma. Pelo contrário, o seminário é para você pensar, né, práticas ali e não só uma saída, né? Então, tentem trazer mais de uma saída, mais. Nossa, não, na verdade, você está aqui iniciando as situações, né? Tanto aumento de demanda quanto restrição orçamentária, tanto questões éticas ali, né, de atendimento. Então, assim, é interessante trazer mais, né, de uma, ou uma solução ali que tenha mais camadas, né, que consiga trazer, né, com clareza o que vocês estão querendo propor, né? Então, evitar pontos como, eu estou falando aqui por exemplo, da restrição orçamentária, né? Uma das coisas que a gente falei para vocês trazerem também para a realidade de vocês. Eu tenho restrição orçamentária, o que que eu faço? Começo a comprar do mais barato. Então, qual estratégia pode ser adotada para otimizar o uso de recursos existentes e manter a eficácia operacional? Comprar a atadura mais barata. É uma forma, uma estratégia para uma restrição orçamentária? Até pode ser, mas traga uma contextualização, né? E lembre-se que a eficácia operacional, ela existe. Então, se eu estou comprando uma atadura mais barato, eu realmente estou sendo eficaz de forma operacional, que daí eu não vou ter que gastar mais, ou vai ser mais difícil, ou a pessoa ali que está atendendo para fazer o curativo, ela não vai ter ali um problema maior, assim, vou ter que gastar mais, vou demorar mais para fazer, então não tem eficácia operacional. Então tentem formular ali as estratégias de uma forma, né, mais completa, né, trazendo pontos ali, justificando também as suas estratégias, né. Pensem que a gestão, né, ela, ela tem também sua justificativa, né, que você está se explicando, mas você está pautado em algo, né? Então a gestão ela também traz isso. Então aqui
Basicamente essa é a ideia, tá? Aí recurso audiovisual, tá, pessoal? O que é um recurso audiovisual? Slides, né? Aqui, né, até ele coloca, você pode utilizar slides para ilustrar informações relevantes, gráficos que representam a demanda crescente, recursos disponíveis, fotos que contextualizem as parcerias comunitárias. Então, assim, você traz dentro desses. É interessante ter os slides, porque, mas são 7 minutos, às vezes eu posso falar ali sem precisar fazer slides. Tem como fazer? Tem como fazer. É interessante fazer os slides porque também te ajuda com um guia ali da apresentação, tá? E sim, coloquem imagens se vocês acham que é necessário, que é interessante. Tentem fazer algo visual, tentem não colocar muito texto em cada slide. Faça um pouco mais de slide, vá passando, tá? Aqui no final, né? Encoraje perguntas e discussão no final, né? Ali no final também teremos, né? Ali professores, tutores também estarão ali dentro, no seminário, também vão incentivar essa interação, essa participação, né? Eh, e fiquem tranquilos também, né? São 3 minutos ali de perguntas, é pouco tempo, tá? Fiquem tranquilos com as questões das perguntas, tá? Porque as perguntas vão estar dentro daquilo que vocês apresentaram, tá? E se tiverem alguma dificuldade dentro dessas perguntas, vocês têm apoio, porque estarão lá, professores, tutores, né? Estarão lá acompanhando vocês. Então, não se preocupem, assim, de pensar assim, nossa, será que eu, né, vou ter algum problema na minha apresentação? Vou ficar preocupado, não vou conseguir responder a pergunta? Não, fiquem tranquilos, porque vocês terão também este apoio, né? Se houver algum problema ali, vocês não conseguirem responder, ou até mesmo se vocês fizerem uma pergunta e o colega não souber responder, não há problema nenhum nisso, tá? Estejam preparados para responder questionamentos relacionados no contexto que foi apresentado, né? Então, quando vocês vão pesquisar ali, vão estar trazendo nessas estratégias, eles também vão ter ali uma ideia bem completa. Então, isso também não é algo que vocês devam se preocupar. Vocês vão ter exatamente o que eu comentei, né? Agora há pouco, né? Vocês vão ter questionamentos relacionados ao que vocês apresentaram, né? Então, é outro ponto para ficar mais tranquilos ainda com as perguntas, tá? Cada grupo deve contar com a apresentação oral de pelo menos 2 integrantes apresentadores, tá? Então, a presença, todos têm que ir, tá? Então, não há, mas o meu estamos em três, dois vão e vão fazer a apresentação, tudo 10. Não, estou falando da apresentação, né, oral do trabalho, né? Então, às vezes, vocês querem dividir de uma forma ali, um vai fazer, dois vão fazer a apresentação, daí um vai ficar responsável em fazer os slides, enfim, divisão daí é com vocês. Mas, assim, todos têm que estar lá. A apresentação pode ser de 10 integrantes, tá? 2 apresentadores por grupo de 3 pessoas, claro, né? Mas é importante utilizar esses momentos de seminários, né, dentro ali né, dessa jornada acadêmica de vocês. E né, a gente já tem ali um perfil EAD, né? Teremos alguns trabalhos que serão presenciais, então essas oportunidades de vocês apresentarem os trabalhos sempre é importante, porque aí vocês vão conseguir ter uma desenvoltura, vocês vão começando também a ter mais prática, né? Porque falar em público não é algo fácil, mas com o treino é sempre possível. Então, às vezes, é normal no começo ter um pouco de problemas ali, um pouco de vergonha de falar, mas fiquem tranquilos. Primeiro que não é só um de vocês que vai ter esse problema, vários irão, né, ter ali, às vezes, alguma ficar um pouco envergonhado de começar a falar e tudo mais. Só que é só com a prática, tá, que vocês vão conseguir falar ainda melhor. E quando a gente fala em um curso de gestão, isso é parte importante do desenvolvimento de vocês, né? Porque vocês estarão, como gestores, apresentando a todo momento estratégias, ideias, processos, né? É uma habilidade que acaba entrando no escopo de atuação de vocês. Então, é importante aproveitar essas oportunidades
para praticar, né? Ainda mais que é o primeiro seminário, então é um momento ali que vai ali dar esse pontapé aí para vocês com esses trabalhos mais práticos, né? De apresentação e tudo mais. E assim, na hora que vocês forem montar as estratégias, não tenham medo assim de pensar fora da caixa, de trazer pontos diferentes, né? Trazer inovações no sentido, ou até mesmo utilizar a experiência profissional de vocês, né? Nessa, nessas estratégias, né? E ao trazer experiências profissionais de vocês, claro que o tempo é pequeno, mas tenta contextualizar isso, né? Tipo, essa é uma das estratégias que eu vi funcionando, né? Não todas precisam ser assim, mas, né, se tiver alguma ali que faça sentido dentro deste seminário, é um ponto interessante de se levantar, né? Caso você atue nessa área ou em outra área também que possa se encaixar, tá? Então, ah, na questão daí da apresentação, né, para a gente agora finalizar mesmo, tentem dividir as falas, né, da equipe que vai apresentar, quem vai apresentar, e tentem treinar juntos, tá? Leiam com atenção os slides que vocês vão apresentar, tá? Se vocês não têm, mas não tem como treinar, se encontrar, é muito difícil e tudo mais, né? Façam uma call online, conversem, façam uma chamada de vídeo com o WhatsApp, né? Pode nem ser, né, só para treinar a apresentação, mas é bom treinar e cronometrar ali o tempo, até porque às vezes a gente olha e fala, nossa, tão pouca coisa, mas na hora que você vai falar, quando vê, já estourou o tempo. Então, tentem treinar também, conversem de forma online, quem for fazer com equipe, quem for fazer sozinho também treine, né? Quem for fazer ali, porque há a possibilidade sim de fazer, né? O grupo até 3 pessoas, né? Acho que alguns vão fazer sozinho e tudo mais, e não há problema nenhum nisso. Então, vai fazer sozinho também? Treine as suas falas, né? Precisar levar ali algo para ajudar a lembrar, importante, né? Então, assim, eu preciso saber 110% tudo, né, que está escrito no meu slide. Não, você tem que compreender o que você está falando, né? E o slide está ali exatamente para te auxiliar. Caso, esqueci um termo ali, ele vai estar ali no slide também para te ajudar. E deixa uma apresentação ali mais interessante também, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. A avaliação, então, 20 pontos, tá? A avaliação será de forma coletiva, todos os alunos do mesmo grupo receberão a mesma nota. Isso é importante, tá? Então, a avaliação é coletiva. Mas o coleguinha não apresentou. É, E a gente tinha combinado dele apresentar, mas no dia ele não quis apresentar. Ele vai ganhar a mesma nota que eu? Sim, porque vocês são um grupo. Claro que vão ser salvo exceções, alguma coisa muito mais séria, daí é um caso individual, né? Mas leve em consideração, então, que vocês vão ter todos a mesma nota, então, né? No trabalho em grupo, né? Pense, então, também no coletivo, né? Então, eu acredito que seja isso. Sei que me estendi um pouquinho, né? Era para ser um vídeo um pouco mais curto, mas eu acho que pode ajudar vocês a desenvolver este trabalho, né? Então, eu vou deixar também para vocês, vou postar esse vídeo ali, né, no nosso fórum, né? E aí vai ficar disponível para vocês também fazerem perguntas. Então, mandem perguntas ali, que daí, conforme as perguntas forem entrando, vou respondendo, tá? Então, um ótimo trabalho para todos, tá? Tendo alguma dúvida ali, tô aqui também para auxiliar vocês em alguma dúvida pontual e tudo mais, tá? E uma ótima semana a todos.